Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do São Paulo, que hoje joga contra o Alianza Lima, partida fora de casa. São Paulo é o líder do seu grupo e hoje vai em busca de mais uma vitória. Jogo difícil fora de casa, mas o São Paulo vai com tudo em busca de mais 3 pontos da Libertadores. Já deixar os créditos aqui na descrição, jogo aberto, também ESPN Brasil. Você, torcedor do São Paulo, já deixa o seu palpite aqui nos comentários para essa partida de logo mais. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera! Cicinho, de verdade, foi um jogo estranho aquele empate no Morumbi entre as duas equipes, só que agora o São Paulo precisa vencer, sabe que não é tão simples, mas é um adversário que na teoria tem menos qualidade que o tricolor paulista. Não, menos qualidade, e isso foi comprovado no primeiro jogo, né, Renato? O São Paulo acabou sofrendo um empate e poderia ter saído derrotado pela displicência com que foi ao decorrer da partida, né? As alterações também que não surtiram efeitos, mas o São Paulo aprendeu. Foi um momento assim que a gente, como já jogou futebol, sabe que pode acontecer, então aconteceu no momento certo, mas agora é momento de jogar. Tá certo que é fora de casa, é Libertadores, vai enfrentar pressão da torcida. O torcedor, né, do Alianza Lima ontem já começou a fazer a pressão que a gente sabe que é Libertadores, né, indo nas ruas, fazendo todo aquele alvoroço. Mas o São Paulo tem uma melhor equipe e conta, né, com essas voltas que já, mesmo no banco de reserva, você já tem uma outra cara quando o treinador olha para o banco, né? Pablo Maia, provavelmente o Arboleda também deve ficar no banco. Eu já entraria com o Lucas, né, no lugar do Matheus Alves ali, não tiraria o Lucas Ferreira, porque dá essa experiência para a equipe do São Paulo. Então, o São Paulo vai entrar muito bem para esse jogo, concentrado, e acredito que volta com um grande resultado. Cicinho deu a dica, Edu, bem melhor quando você tem opções. Ele pode pelo menos programar uma estratégia, pensar em opções. O São Paulo tem um elenco que não é tão grande assim, mas tem qualidade. Quando você perde um ou outro jogador, isso faz a diferença. Dizem que o Oscar pode voltar contra o Palmeiras no final de semana, o Lucas está aí já à disposição, o Pablo Maia. E eu pergunto, do outro lado, talvez um velho conhecido possa aparecer em campo, o Barcos, que é o artilheiro da Libertadores, hein? Sim, o artilheiro, né, Renata? E no campeonato peruano não tá bem, né? Tá em 5º lugar, perdeu o último jogo pro Sim esse ano, né? E aí você, claro, de repente pode ter mesclado para jogar Libertadores, né? Sim. Pegar o São Paulo, né? Mas eu acredito que o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que vai ganhar. O São Paulo é melhor do que o Alianza Lima, até porque o São Paulo abriu 2-0 aqui no Morumbi, né? E aí com algumas mudanças do treinador, né? Tirando o Ferreirinha, tirando outras peças, o São Paulo caiu um pouco de produção e isso fez com que a Alianza Lima acreditasse no jogo, fez um gol, empatou e poderia ter feito o terceiro. Mas eu acredito que o São Paulo é favorito para esse jogo lá no Peru. Ronaldão, qual é a sua opinião sobre hoje para o São Paulo essa partida? É um jogo complicado, tem que estar muito atento ou o São Paulo já chega como favorito? É complicado porque o seu treinador faz o jogo ficar complicado. Porque nós estamos aqui dando a dica, o Cicinho também fala muitas vezes sobre isso, que você tem que colocar o que você tem de melhor no campo para você já destabilizar o seu adversário e tentar vencer. O que é o melhor do São Paulo? É o Lucas no banco? É o Arboleda no banco? Não pode ser. Não pode ser. O melhor para o São Paulo é esses caras no gramado. É dividindo ali, estando 100%. Você não pode levar o cara para jogar, eu vou colocar ele lá no finalzinho do jogo porque eu preciso segurar. Então você não tem um time coeso. Seu time está desequilibrado. Agora, se você tem um time coeso, um treinador que tem confiança, que passa a confiança também para os jogadores, é o seguinte, vamos começar, vamos pressionar, vamos ganhar agora. Agora é a hora. Então o Zubeldia vai ter que mostrar pra gente, porque ele tá nessa gangorra aí também. Ou nessa gangorra, nessa montanha russa, sei lá, roda gigante. Sei lá onde ele tá. Ele tem que ter a confiança. E colocar essa confiança no time. É o que tá faltando pro Zubeldia. E agora é a hora. Essa lesão do Lucas, ela foi bem séria. Ele ficou bastante tempo afastado, desde o Campeonato Paulista, então acho que o São Paulo está organizando isso, não apenas o Zubeldia, porque não tem por que ele não colocar desde o início. Imagino que tem uma programação até física para ele, para não ter uma futura lesão, porque é um jogador que para a temporada toda do São Paulo é fundamental, não apenas para hoje, né? Agora, falando em temporada... Trazendo informações do Tricolor, Edu.
Fala, Bel! Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Um grande abraço a todos aí na mesa do F360. Estou aqui no estádio Alejandro Villanueva, hoje à noite, transmissão exclusiva dos canais ESPN, a partir das 7 da noite, horário de Brasília, 5 da tarde aqui em Lima. A gente vai ter um encontro que é decisivo para o Aliança Lima e que para o São Paulo pode significar a classificação antecipada para a fase de oitavas de final da Copa Libertadores. Deixa eu explicar essa matemática aqui para ninguém parecer ou achar que eu fiz aqui besteira nas minhas contas. Se o São Paulo vencer, ele vai a 10 pontos, se o Aliança só consegue chegar aos mesmos 10, só que com desvantagem no confronto direto. Se o Tajeres vencer o Libertad, e essa condição é importante para o São Paulo garantir a classificação, o Tajeres vai a 13 e só pode chegar a 9, não passa o São Paulo. E o Libertad, que tem 5, pode chegar a 11. Acontece que nas duas últimas rodadas vai ter um confronto entre Libertad e Aliança Lima, e alguém vai tirar ponto de alguém. Com isso, São Paulo com os 10 pontos, e com essa vitória, se acontecer do Tajeres, estará classificado. Aí nas duas últimas rodadas, ele vai brigar para ser o primeiro colocado do grupo. Hoje à noite aqui a gente vai ver, noite aí no Brasil, tarde aqui em Lima, Oscar fora do time, infelizmente não veio, se der tudo certo volta contra o Palmeiras no final de semana. O Caleri e Luiz Gustavo são contusões mais sérias, demoram um pouco mais. Mas teremos Lucas Moura desde o começo, já jogou alguns bons minutos contra a equipe do Fortaleza, Arboleda provavelmente desde o começo também, e o Pablo Maia após mais de 2 meses, antecipando bastante sua recuperação de uma cirurgia no ligamento do tornozelo, de volta pelo menos no banco de reservas. Estou acreditando em Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Marcos Antônio que volta de suspensão ao lado de Alisson e Matheus Alves. Lucas Moura, Ferreirinha e André Silva, que é o artilheiro e atacante da equipe. Que, aliás, conversou com exclusividade, Abel, com os canais ESPN ontem, na véspera da partida, e falou um pouquinho sobre o vacilo que o São Paulo deu no jogo da ida. Vencia por 2-0 e permitiu o empate do Aliança Lima. Vamos acompanhar. Jogar a Libertadores a gente tem que estar os 90 minutos muito ligado no que o jogo está pedindo, né? Então se ali a gente tinha feito 2-0, tínhamos que ter controlado o jogo, né, dentro de casa, perante o nosso torcedor. Mas aconteceu o que aconteceu e a gente chega aqui agora contra eles com outra cabeça, né? Acho que o futebol está sempre nos ensinando a ser cada vez melhor e a cada vez ser mais atencioso, né, durante os 90 minutos. Então aqui contra eles agora é buscar controlar o jogo, buscar fazer os gols, né? E depois contribuir para que a vitória venha, né? Acho que não pode escapar dessa vez. Bem, Abel, a expectativa é que o Alejandro Villanueva esteja lotado, são 30 mil pessoas, capacidade máxima, porque o Aliança com 4 pontos, se vencer, vai ficar numa situação bem confortável para as duas últimas rodadas. O técnico Nestor Gorosito nunca ganhou do São Paulo e nunca ganhou de Luiz Ubeldia. Poucos confrontos, é verdade, 3, mas nunca venceu. Ele tem o Hernan Barcos, que é o principal atacante, Paulo Guerreiro deve ficar no banco, não tem o Canteiro, que está machucado, e o time vem apoiado por seu torcedor, que é fanático, em busca de uma possibilidade de vencer o São Paulo pela primeira vez em casa. Que o São Paulo já veio 2 vezes aqui, Abel. Em 2004, pela Libertadores, venceu por 2-1, e em 2007 também pela Libertadores, venceu por 1-0. Tudo isso durante a programação da ESPN durante o dia de hoje e principalmente transmissão exclusiva do jogo a partir das 19 horas. Tá combinado, Abel? Boa sequência para você. Combinadíssimo, amigo Eduardo Afonso, outro clínico geral do jornalismo, grande repórter, trazendo todas as informações para a gente aí do São Paulo, com essa volta do Lucas, com esse bom trabalho, eu considero, do técnico Luiz Ubeldia. Eu sei que tem muito São Paulino que vai me cornetar, mas para mim é sim um bom trabalho e tem um jogo difícil, complicado hoje contra o Alianza Lima. O Eduardo Afonso lembrou que o Tricolor jogou em 2007 lá e em 2004 foi aquela que acabou sendo eliminado pelo Once Caldas na semifinal. O time que tinha Gustavo Neri, que tinha Rogério Ceni, tinha o técnico Cuca. Cuca já estava relacionando a turma que ia bater os pênaltis. Mas aí o Once Caldas fez um gol no final e aí eliminou o Tricolor. Hoje, na Libertadores, o Tricolor de André, que a gente viu falando ali, André Silva, de Lucas e de tanta gente, amigo André, que dá para pensar e imaginar o São Paulo que, dependendo do que acontecer no grupo, pode até se classificar nessa rodada, mas tem que ganhar, né? É um São Paulo que dá a impressão, lógico que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos jogos, mas que o momento mais adverso
em relação aos resultados, tanto que o São Paulo, por mais empate muito, mas já são 11 jogos sem perder, tanto pela questão do elenco, parece que esse momento mais adverso já passou. Você fala de retorno de Lucas, de Pablo Maia, de Arboleda, de peças que podem voltando aos poucos, né, ao São Paulo e tudo mais. São jogos, considerando os resultados também por conta da dificuldade de escalação, você já viu o São Paulo vivendo mais dificuldade, inclusive questionando o trabalho do Zubeldia. Inclusive no jogo de ida contra o Alianza Lima. Exatamente. Né? Que a gente falou muito do Corinthians. O Corinthians conseguiu um resultado bom jogando em Cali, no jogo de ida lá, né, nessa fase de grupos da Sul-Americana. Já o São Paulo, no jogo de ida no Morumbis, teve vaias, teve corneta, porque não conseguiu ganhar desse Alianza Lima, que hoje o Tricolor vai ganhar, o meu palpite. E além do resultado, pela forma como foi, né? Porque o São Paulo consegue o 2-0, um jogo tranquilo, um jogo sob o controle do São Paulo, e aí acaba perdendo o controle. Eu acho que o São Paulo, até pelo que a gente viu no jogo de ida, é mais time, é favorito, mesmo jogando em Lima, mas não acho que é um adversário simples. Acho que até dentro dessa própria Libertadores, recuperação na fase de grupos, de ter eliminado o Boca, antes do jogo agora com o Cienciano, que ele perdeu, inclusive teve expulsão do Guerreiro, vinha de 3 vitórias seguidas. É um time que, quando o São Paulo propor, tem muito perigo pelo lado do campo. A gente fala muito do Guerreiro e do Barcos, sempre um titular e o outro entrando na vaga desse titular. Mas o Eric Castilho e o Quevedo são jogadores perigosos que, inclusive, castigaram muito o São Paulo no Morumbis. Então, acho que não é um jogo fácil, acho que é uma tarefa complicada, mas como eu falei, para mim o São Paulo, dentro do que já foi a temporada, das adversidades de lesão, de momentos de questionamento, acho que ele se encontra num estágio melhor do que já foi. Mas ainda assim não é um jogo fácil. Também vejo o São Paulo, mesmo jogando fora, sendo favorito. Você afirmou e repetiu agora que, na sua opinião, o São Paulo é favorito. Eu palpitei uma vitória do São Paulo. Desconfio, pelo que eu conheço do amigo Eugênio Leal, que ele discorda da gente. Quer ver? Vê se eu conheço. São Paulo é favorito para você? Acho que sim. Ih, não conheço nada do Eugênio. Mas não vai ser um jogo simples. Cadê o fator casa que você sempre fala? Não vai ser um jogo simples. Primeiro, Abel, eu queria só uma parte em cima do que o... Não é uma parte, né? Acrescentar uma informação em cima do que disse agora há pouco o Donk. O Alianza Lima perdeu no final de semana para o Cienciano. Sabe quem fez o gol? O Cienciano? Não sei quem fez. Cuevita. Cuevita? E saiu lá tirando sarro, porque ele é ex-jogador, né? Ele é um jogador que tem uma ligação com o Aliança. E fez o gol de pênalti, mas teve bola que ele dominou, botou o pé em cima, driblou e tal. Do Abel. Tirou um sarro lá com o pessoal do Aliança Lima. Esse ano ganhou do Aliança Lima com gol do Cueva. Gol do Cueva. Imagina a festa depois do jogo do Cuevita, hein? Não, tem imagens do vestiário. Ele em cima do banco lá pulando, cantando e depois tal. Na noite? Eu não sei, porque aí não tem imagem. Mas dá pra imaginar, né? No vestiário tem imagem. Ele merece uma comemoração, não merece? Cuevita conhece. No tempo de São Paulo, ele fazia muito vídeo tomando cerveja, né? Aquelas latinhas de cerveja que o Viola que adorava, aqueles vídeos. Viola Mas o Cuevita é jogador do Cienciano que joga com o Galo pela Sul-Americana. Saber jogar bola, o Cueva sempre soube, não é? Isso que dá raiva. Mas o cara sabe jogar. Mas tem muitos assim, um pouco né? de foco, né? Muitos que sabem jogar, né? E não estão assim tão focados nisso. Mas você perguntou do jogo. O São Paulo sim é favorito, tem mais time. O São Paulo vem de uma vitória fora de casa contra o Libertad, que era o líder do grupo, né, com muito merecimento. O São Paulo mereceu ganhar do Libertad, tem condições óbvias de ganhar do Aliança, mas vai encontrar um adversário que até o ano passado era saco de pancadas. É um adversário que ficou aí uma década sem ganhar um jogo em Libertadores. Estamos em 2025. Vem com esse papo de então, até o ano passado. Quero saber agora. Esse momento é um bom time. Então. O Donk já falou aí sobre os jogadores importantes, além dos dois centroavantes, que são ícones, que são jogadores conhecidíssimos por aqui, né? O Barcos e o Guerreiro. Você tem o Quevedo e o Castilho, você tem o Noriega no meio de campo, deve ter o Zambrano na zaga, né? Vamos ver se vai jogar o Zambrano na zaga. O goleiro Vizcarra, boliviano, da seleção boliviana, é bom goleiro. Tem o Trauco, que pode ser o lateral esquerdo, não sei se vai ser ele, se vai ser o Lagos. Trauco esse-Flamengo? Que é um jogador que é muito técnico, né? Bate muito bem na bola. E é um time que está empolgado porque é a grande campanha dele na Libertadores, nas últimas décadas. E vai com certeza ter o estádio lotado, com certeza vai ter o apoio da sua torcida. E lá pode fazer dificuldade. Esse time,
com tudo isso que você falou e com o estádio lotado de torcida, você não está apostando no fator casa e está dando favoritismo para o São Paulo. Eugênio Leal virou Abel Neto? Não virei Abel Neto, sou eu, Eugênio Leal, mas você sabe que esse time foi buscar um resultado que já parecia resolvido dentro do estádio do São Paulo. É verdade. E na casa dele, com a sua torcida, imagino que vá proporcionar dificuldades para o São Paulo. Eu queria aproveitar para fazer o meu jabá. Vai lá no site da ESPN. Matéria do Guerreiro? É a matéria sobre o Guerreiro. Fala aí. Site da ESPN.com.br, você clica lá nas matérias do jogo do São Paulo e tem lá a matéria contando, porque é uma história muito legal. Eu adoro essas histórias de Libertadores. O tio do Guerreiro era goleiro do Aliança Lima. Desses caras que jogam a carreira inteira num time só, não só era o Rogério Ceni do Aliança Lima. Tipo isso. O apelido dele era Caico. Ele era conhecido como Caico. Jogou lá 16 anos. Foi jogador de seleção peruana e tal. Foi à Copa do Mundo, inclusive. E era um grande cara, um líder. E ele levava o Guerreiro, que era pequenininho, bebezinho, levava o Guerreiro para o estádio como mascote, porque ele não tinha filho, só tinha filhas. E o Guerreiro ele adotou como se fosse o filho homem dele. E o Guerreiro tem fotos do Guerreiro pequenininho de camisa do Aliança Lima dentro do campo. Esse tio do Guerreiro morreu num acidente aéreo em 1987 que vitimou todo o time do Aliança Lima de então. Histórico, né? E o Guerreiro começou, depois cresceu, começou na base do Aliança Lima, saiu muito cedo, rodou o mundo e voltou no final do ano passado. E agora o time faz a melhor campanha. Olha ali a foto. Essa foto é muito legal. Essa foto é do dia da apresentação do Guerreiro. Que bonitinho, o Guerreirinho. Aquele ali do lado dele era o tio dele, né? Sim. Era a foto dele criança entrando como mascote com o tio. E no dia da apresentação dele, nessa contratação do ano passado para a Aliança, eles projetaram essa foto e olha só, a reverência dele, a foto dele com o tio, né? E é claro que o Guerreiro não é o único responsável pelo bom momento do Aliança Lima, mas ele trouxe essa aura. O Guerreiro virou depois um ídolo da seleção peruana. É um cara que o país inteiro reverencia. E agora ele está de volta ao Aliança. Então é uma história muito interessante da gente falar. Muito legal. Tem mais detalhes lá no... Mais detalhes no porque site. O tio dele é um herói do clube. E ele está tentando também assumir essa condição. Fico imaginando se um dia tem aquela coisa do goleiro é expulso, não pode trocar mais ninguém. O Guerreiro põe a camisa de goleiro e ainda encarna ali. Que já castigou tantos goleiros. É verdade. Sabe o que eu ia te perguntar? Não sei se você lembra, se o Guerreiro, quando passou pelo Corinthians, até pelo Flamengo, se ele costumava fazer gol no São Paulo. Eu não tenho essa memória. Não, mas ele provocou, ele chegou a fazer gols em clássico, acho que gols do São Paulo também, mas ele provocou a torcida do São Paulo num jogo com a LDU, aqui, pela Sul-Americana. Ele fez lá um gesto, foi interpretado como uma provocação pelos seus tempos de Corinthians. Mas o time dele, da vida dele mesmo, é o Aliança, né? Que é um time tradicionalíssimo do Peru. E hoje o ambiente, acho que vai muito contra o São Paulo. É um ambiente não muito comum em jogos contra times peruanos. E se tem um time peruano que pode fazer esse ambiente, é o Aliança, pela tradição, pelo momento que vive. Torcida? Não, a maior é do Universitário. Ele é a segunda maior, mas assim... segunda maior, muito próxima. Diga, professor. Muito tradicional. Quando o Vasco ganha aquele campeonato sul-americano em 1948, que são chamados os principais times do continente, o Aliança era o time do Peru, como o Colo-Colo era o do Chile, né? Colo-Colo que organizou aquele campeonato. É isso aí, torcedor do São Paulo. Logo mais tem partida pela Libertadores, São Paulo e Alianza Lima. Alianza Lima e São Paulo. Essa partida aqui é fora de casa. São Paulo que tenta aí a terceira vitória seguida fora de casa, né, na fase de grupos da Libertadores. Um jogo difícil, né, por ser uma partida fora de casa, mas o São Paulo está fazendo uma boa campanha na Libertadores e acredito que vai sim conquistar um bom resultado. O Tricolor vem aí a 11 jogos, né, de invencibilidade, não perde a 11 jogos e chega preparado, né, para essa partida, ainda com alguns desfalques. A volta do Lucas, Pablo Maia é uma novidade também. Um provável São Paulo para pegar o Alianza Lima, que segundo o GE, com o Rafael no gol, Cedric Soares, ou Ferrarese, o Juan, o Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson, Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreira é o provável São Paulo. O Tricolor que é o líder do grupo da Libertadores com 7 pontos e vai em busca de mais uma vitória hoje. O Alianza Lima é o terceiro colocado com 4
E o Libertad com 6 está né, entre o São Paulo e o Alianza Lima. São Paulo, uma vitória hoje, coloca o time em uma situação muito boa, já podendo até se classificar, né, para a próxima fase da Libertadores. Mas é um duelo aí, um jogo difícil, fora de casa, mas o São Paulo pode sim chegar e fazer, quem sabe, né, fazer uma boa partida nesse jogo de logo mais contra o Alianza Lima fora de casa. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória do São Paulo hoje contra o Alianza Lima, já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Acredita numa vitória do tricolor? Comenta aqui abaixo, vamos aguardar, né, essa partida de logo mais, esse jogo, né, que vai ser transmitido aí pela ESPN Brasil. Já deixar os créditos também aqui do vídeo, né, o pessoal da ESPN. Deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também, ativa o sino. Valeu, galera, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.